Você já pensou em ter todas as informações dos fundos imobiliários que você precisa? Tudo organizadinho, bonitinho, do jeito que tem que ser para tomar a melhor decisão? Agora você tem isso. Aqui no canal eu preparei para você o que eu chamo de ranking de fundos imobiliários. Basicamente, eu organizei todas as informações com os indicadores fundamentalistas para ajudar você e outros investidores a tomar a melhor decisão na hora de escolher um fundo imobiliário. Pessoal, meu nome é Adriano, eu sou engenheiro, por isso eu gosto muito de trabalhar com planilhas e de uma forma organizada e o mais automatizado possível, tá? Desde que eu comecei a investir, demorou muito tempo para eu conseguir organizar tudo isso de uma forma simples, automática e que de onde eu pudesse simplesmente batendo o olho saber o que estava descontado, o que estava caro. E aí eu pensei assim, ficou tão bom e eu vou compartilhar isso com todo mundo, porque o que eu vou compartilhar aqui tem muitas e muitas e muitas e centenas, talvez milhares de horas de estudo. Tá legal, gente? Então vamos dar uma olhada aqui no ranking para não alongar muito. Pessoal, todos os dias aqui no canal tem lives que fico passando esse ranking imobiliário nele. Tá legal? O que acontece aqui? É difícil quando joga um monte de informação na tela de uma vez, mas calma, calma que eu vou te explicar. Aqui você tem basicamente alguns filtros aqui em cima, tá legal? Você tem informações de mercado, o horário atual, né? Você tem aqui as informações do índices IFIX e IBOV, tá bom? Coisas genéricas. E aqui nós estamos falando de fundo imobiliário. Então, eu tenho as categorias dos fundos imobiliários aqui e de minuto em minuto ele vai automaticamente mudando de categoria. Então, ele entra aqui agronegócio, fica um minuto, muda para CRI, muda um minuto, passa um minuto, desenvolvimento e assim sucessivamente. A hora que terminar ele volta no começo. Muito bem. Olhando agora os campos que nós temos aqui, pessoal, e olha como fica fácil de tomar decisões aqui. Aqui está selecionado renda urbana, tá bom? Esse de renda urbana, eu posso vir aqui e selecionar outros, né? Posso colocar certificado de recebíveis imobiliários. Esse, como tem bastante, ele até demora um pouquinho mais para carregar, mas já está indo. Aí, ó, carregou, tá vendo? Ele tem um monte aqui, ó. Então, eu vou selecionando desse jeito, ó. Fiagro. Muito lugar não coloca os dados de Fiagro. Eu tenho aqui os dados de Fiagro, todos atualizados também em tempo real. O que acontece aqui, ó? Eu tenho essas colunas de filtro. Por que eu uso isso? Basicamente, para mim, isso é um corte para saber o que é um fundo bom para aplicar e ruim para aplicar. No meu corte aqui, eu coloquei, ó, eu quero aplicar em filtros que a liquidez diária seja maior do que R$1 milhão. Eu poderia mudar aqui para R$2 milhões, sem problema nenhum. Ele vai lá, ó, e ele limita mais o filtro para mim, tá bom? Eu deixo 1 milhão porque fundo imobiliário eu acho que é um valor ok, assim, para o nosso nível de investidor de bolsa, 1 milhão está mais do que o suficiente. Aí tem outra parte aqui de fundamentalista que é o PVP, é o preço sobre o valor patrimonial. Vamos dar uma relembrada nisso aqui? Se você pegar todo o valor patrimonial do fundo, né, e dividir pelo número de cotas, você tem lá o valor por cota que deveria valer aquele fundo. E aí você tem o preço. Se você dividir o preço por esse valor por cota, você tem essa relação. Então o PVP ele é uma relação.
Adriano, isso é complicado, né? Relação. Não, não é. Olha, presta atenção agora, ó. Se o PVP tiver igual a 1, significa que o valor que esse fundo está custando, o preço dele hoje é exatamente o preço que ele vale. Se o PVP estiver abaixo de 1, significa que o valor que ele está pagando hoje, o preço que ele está hoje, significa que ele está descontado em relação ao valor patrimonial. Isso significa, em poucas palavras, que você está pagando, por exemplo, 90 centavos numa nota de R$1. Nesse caso aqui, ó, eu gosto de ver assim porque fica mais fácil. Ó. O RZAG significa que você está pagando 86 centavos numa nota de R$1. Então ele está com desconto. Isso é muito bom. Agora, se o PVP tiver maior do que 1, significa que ele está caro. Ele está caro. Você está pagando, por exemplo, R$1,03 numa nota que vale R$1, né? Adriano, mas eu ouvi falar que no fundo de tijolo é diferente do fundo de papel. De certa forma, sim, porque o fundo de tijolo, gente, é difícil de mensurar. Todo ano, eles têm que ir lá contratar empresas que vão fazer uma reavaliação patrimonial. Então, todo ano tem um reajuste do valor patrimonial, tá certo? E aí ele vai subindo. Então, acabou de ter aí recentemente do XPML11, tá? Era um fundo de shopping bem bacana. Ele estava operando lá no 1,3, 1,4 de valor patrimonial. Foi reajustado em 8%. Então, o preço que estava cobrando, ele caiu. Não é que o preço caiu, caiu o valor patrimonial. Essa relação diminuiu, foi para 0,91. Isso significa que a tendência agora com o tempo é que ele volte a subir para corrigir esse valor dos imóveis, tá bom? Agora no fundo de papel não, o fundo de papel não tem essa reavaliação. Então eu falo para vocês, comprar um fundo de papel acima de valor de P sobre VP 1, eu acho que está pagando caro, a não ser que seja um fundo muito bom, que esteja pagando um retorno muito bom. Aí tudo bem, é coerente. Mas caso não seja isso, tenta achar fundos de papéis que o PVP estejam menor do que 1. Tá? Tem aqui também para vocês a parte do Dividend Yield. Dividend Yield é o quê? É a média de quanto ele pagou para você nos últimos 12 meses. Então, se eu pegar aqui o XPML... Nos últimos 12 meses, ele pagou para mim 9,63% de dividendos. Tá bom? Valor interessante. Quanto que paga a poupança hoje? 6%? Então, e nem tem valorização de cota de poupança. Então, gente, isso é bem interessante, tá? Então, temos aqui o Dividend Yield. Aí eu adicionei aqui mais colunas. Aqui a gente tem a tendência. A tendência, eu posso mudar aqui o prazo dela, eu posso pôr 180 dias, 90 dias, uma semana. Eu gosto de olhar o horizonte de um ano, para ver se ele está subindo ou está caindo, né? E a gente vê que está quase tudo caindo nessa época de mercado aqui. E aí eu abri um outro ponto aqui, que ele tem um peso na minha avaliação de ranking. O que é esse peso aqui? Basicamente... esse mínimo máximo porcentagem é o seguinte: o preço que está hoje essa cota, ele está muito próxima das mínimas já cobradas aqui. Olha o CPSH aqui, ó. Hoje ele está valendo R$10,01. Esse valor é a mínima do último ano inteiro. Nunca teve nesse último ano valor mais baixo do que isso. Sabe o que isso significa? Minha leitura? Tá barato para entrar. Tá interessante para entrar. Isso não te isenta de ter que ler o relatório. Gente, tá milhares de vídeos no YouTube aí de gente boa fazendo análise desses fundos.
Entra no vídeo deles, nos últimos, dá uma olhada o que eles estão falando. Os YouTubers, eles têm a capacidade de contar, não como uma foto do que está acontecendo como relatório, mas como eles estudam muito, eles conseguem te contar o filme, como que vem desde o passado, se está pagando taxa de venda de imóveis ou não. Então, pessoal, use os recursos que vocês têm. Isso aqui te dá uma indicação fantástica se está barato ou se está caro. E eu contabilizo ele no meu ranking. Ele sempre vai jogar os que estão mais barato com um peso lá em cima no meu ranking. Aí você tem aqui valor atual e variação, atualizado em tempo real durante o dia. Depois a gente entra aqui, que aqui começa a ficar interessante também, ó, a Datacom. Então aqui eu tenho sempre a última Datacom que foi paga. E aqui eu tenho os últimos dividendos dos 12 meses. Então se você olhar até aqui, ele está faltando ainda desse mês, porque ele vai, nós estamos no mês 10, ele vai anunciar aqui daqui a mais ou menos 13 dias, ó, 12 dias, vai depender se é fim de semana ou não. Daí ele vai entrar aqui o próximo dividendo. Quanto que ele tem pago aqui? Ele tem pago 0,92 centavos. Esse foi o último, pelo menos, mas está muito na ordem aqui de grandeza do que vem sendo pago. Isso representa 0,85% ao mês em relação ao preço que está hoje. Então, esse yield mensal ele vai variando durante o dia. Se estiver variando o valor atual, esse yield vai variando. Ele faz essa conta. Então, se hoje subir de 107 para 110, esse yield mensal ele vai cair. Então, você sabe que se você comprar agora, em cima disso que você comprou, você vai estar tirando 0,85% ao mês. Eu tenho aqui quando é a próxima Datacom também. Gente, isso ajuda um absurdo na hora de comprar, porque eu já coloquei um vídeo aqui que tem uma data legal para você comprar. Se você tem dois fundos que são parelhos e são muito parecidos, é mais interessante você comprar o que vai pagar você antes, porque você compra hoje, ele já te paga amanhã, você já pega esse dinheiro do amanhã e já reinveste. É fácil de fazer isso usando esse ranking aqui, belezinha? E a gente tem aqui a parte de vacância de imóveis. Tem um parâmetro aqui que eu adicionei recentemente, gente, e eu acho que é um dos mais fundamentais que eu tenho. É um índice de qualidade do fundo. Basicamente, eu peguei aqui uma qualidade das gestoras e joguei aqui. E aí fiz ajustes pontuais. Por quê? Eu vou citar um exemplo aqui. A corretora XP, ela tem um montão de fundos no nome da XP. E tem feito lambança em um montão de fundos. Porém, tem um fundo que ela trata bem, que é exatamente o XPML. Então, ela se classifica ruim para vários fundos, mas para o XPML ele é bom. Não é excelente. Ele é bom como gestora de XPML. E esse fundo eu vou atualizando aqui, conforme eu vou estudando, vou lendo. Então, olha como fica fácil aqui de você montar a sua carteira. Ah, vou criar uma carteira, eu quero comprar fundos de shopping. Eu só abro o ranking aqui. Ah, olha aqui, primeiro do ranking XPML, ele tem uma qualidade boa, legal. Tem uma excelente liquidez, está com 9% de desconto e está pagando 0,85% ao mês. Pagando de forma recorrente aqui. Precisa falar mais? Vamos ver um outro aqui, ó. HSML aqui, mesma coisa. Olha um interessante, CPSH, logo o segundo aqui, está bem classificado. Opa, a qualidade da gestão dele, ó, é meio questionável, tá? A liquidez dele não é tão alta, ele está bem descontado, né? Ele vinha aqui, paga 10% ao mês, ele vinha se mantendo, de repente deu essa queda que está nas mínimas,
o que pode ser bom para entrar. Em termos de dividendos, os últimos 12 meses aqui, ó, ele está pagando 10 centavos por cota, que está dando 1%. E aí, o que fazer? Gente, procura aí, tem um monte de vídeo de youtuber falando sobre esse fundo para você entender a história real dele. Olhando aqui, parece que está muito interessante para entrar, com exceção da gestão ser péssima nesse caso. Agora, é péssima, a gente precisa tentar entender o que eles vão fazer no futuro, o que eles estão planejando e se eles são claros nos demonstrativos da empresa. Só isso. Se tiver um planejamento, ele der o guidance de quanto ele vai pagar e for claro nisso, não tem nem muito o que pensar. Então tá bom, vou entrar também. Tá pagando 1% ao mês um fundo de tijolo? Fantástico. E assim você vai seguindo, ó, laje corporativa aqui também, deve estar cheio de oportunidades, nós estamos numa baixa da bolsa agora, olha aqui, PVBI pagando 0,66, ele paga mal, mas também está nas mínimas, tá bom? Está tendo um reajuste aqui do valor dele, relativo aos dividendos que ele paga. Pessoal, de novo, a ideia aqui não é recomendar qual você vai comprar, mas eu quero te dar a ferramenta para te ajudar na tomada de decisão. Essa ferramenta está todo dia nas lives no YouTube. Entra aí no canal, se inscreve, deixa o like aqui para dar uma força. Foi muito difícil de chegar nisso aqui, automatizar tudo, e o trabalho ficou muito bom, gente. Então, usem e abusem e tomem cuidado com as suas escolhas, claro. Então, a ideia é a gente ir se ajudando. Nas lives, principalmente, entra nos comentários e vai colocando. Eu estou sempre acompanhando lá o comentário de vocês. Ah, eu não concordo com essa classificação, por exemplo, do fundo que está ruim. Aí eu vou questionar, mas por quê? Não, por causa disso, aquilo. Gente, eu venho aqui, eu atualizo. E o que atualizar aqui vai ser bom para todo mundo. Tá bom? Então vamos manter isso como um organismo vivo. Vamos fazer uma força-tarefa junto. E vamos trabalhar para que a gente sempre tome as melhores decisões na hora de investir. Tá? E para cobrar essas gestoras que ganham uma fortuna para que façam o trabalho que elas são pagas para fazer e entregue toda a informação que a gente precisa com relatórios no prazo, tá? Para ajudar a gente a tomar decisão. Então é isso aí, pessoal. O vídeo do ranking. Se inscreve aí, dá uma força aí para gente. E, de novo, todos os dias no horário comercial, das 9h30 até às 5 e pouco da tarde, essa live vai ficar rolando lá. Deixa ela aberta aí no seu navegador enquanto você trabalha. Entra aqui porque ela vai se alterando durante o dia. Belezinha? Pessoal, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.